Podemos nos assentar, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós celebramos de modo antecipado a solenidade de São Pedro e São Paulo, como bem sabemos. Trata-se aqui, meus irmãos, de dois grandiosíssimos apóstolos que temos como baluartes na nossa igreja. A imagem que o Apocalipse apresenta dos apóstolos é como se tivéssemos uma construção de 12 colunas na igreja. Até é muito sugestivo que algumas igrejas, quando são construídas, os arquitetos planejam essa igreja com efetivamente 12 colunas, e cada coluna ali representando um apóstolo. E São Paulo ele veio depois, como uma 13ª coluna, importantíssima também na igreja. E todas essas duas figuras são reconhecidas pela igreja como aquelas principais dentre os outros apóstolos, para a consolidação daquilo que Jesus pregou no seu evangelho. Quando olhamos para a pessoa de Pedro, vemos alguém que na sua origem tinha toda uma falta de prestígio e de consideração. São Pedro, ele era da região da Galileia. Nós falávamos isso bem no início do ano, quando falávamos daquela terra de Neftalim, terra de Zabulon, caminho do outro lado do mar, sobre o quanto que aquele povo daquela terra era menosprezado, porque foi o povo que primeiro se corrompeu na fé. O povo da Galileia vivia uma fé judaica misturada com paganismo. Se fôssemos atualizar, é como se nós pensássemos em um grupo católico, mas que vivesse uma vida meia católica e meia assim de outras religiões, né? Tentasse misturar ali um tanto de comportamentos. E por isso, um galileu não tinha tanto prestígio assim entre os judeus. Jesus foi lá que iniciou a pregação do evangelho e prontamente chamou pelo menos 4 discípulos ali: Pedro, Tiago, João e André, para o seu caminho, para a sua atividade. 2 duplas de irmãos saíram daquele primeiro, dentre eles Pedro. Olhamos para a vida de Pedro junto com Jesus, encontramos um homem que não poucas vezes vacilou, errou, tentou atrapalhar até mesmo Jesus no seu caminho. Quando Jesus apresentava para Pedro e para os outros apóstolos como que ele deveria morrer, Pedro disse: Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus disse para ele: vai para longe de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço. O que você aconselha não é bom. E ali nós tivemos um momento em que Pedro se deixou levar por um pensamento demoníaco contrário a Jesus. Pensamento esse que foi logo posterior a esse que nós ouvimos no evangelho de hoje, da grandiosa profissão de fé de Pedro. Pedro, que quando estava caminhando no mar, estava ele com todos os apóstolos no mar, só ele que pediu para caminhar no mar e andou, mas foi ele que teve medo e duvidou e começou a afundar. Foi para ele que Jesus falou: homem de pouca fé. Esse Pedro. Foi Pedro que no Monte Tabor, quando Jesus estava mostrando as coisas do céu que viriam depois da cruz, e foi logo depois também daquele problema que Pedro tentou impedir Jesus de ir para Jerusalém, ele falou: Senhor, vamos construir aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, como quem diz, não vai para lá não, fica por aqui mesmo, querendo fazer Jesus não ir para a cruz. Foi o Pedro que, quando Jesus estava já preso, ainda não condenado, foi reconhecido por alguns que estavam no pátio. 3 vezes foi reconhecido, 3 vezes foi perguntado e 3 vezes negou. Sim, Pedro não era uma pessoa perfeita. Pedro não era alguém
muito bem formado no ponto de vista intelectual. Pedro não era de uma região nobre, mas Pedro tinha uma fé que se diferenciava de todos os outros apóstolos. Foi o primeiro a reconhecer Jesus como o Messias. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns dizem que é Elias, outros que é João Batista, ou algum dos profetas. E Jesus respondeu: e vocês, e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro se antecipou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir dessa fé de Pedro, da fé do primeiro que acreditou verdadeiramente ali quem era Jesus, distinguindo Jesus de qualquer outro ser humano, distinguindo Jesus de qualquer outro profeta, a partir dessa fé, Jesus então confia a Pedro a missão de construir a sua igreja. De fato, a fé que nós professamos, seja aquela que nós vamos rezar daqui a pouquinho, quando acabar a pregação, ou a fé que nós professamos vivenciando no dia a dia, aquilo que cremos a respeito de Deus, a fé que celebramos na liturgia, como nesta Santa Missa, ela é uma fé que nós professamos, que nós vivenciamos, mas que nós recebemos de alguém que antes de nós acreditou. E passando geração por geração, o primeiro que acreditou foi Pedro. A fé católica, portanto, a fé cristã, é a fé de Pedro. Nós não temos revelação direta de Deus. Deus não nos revelou para nenhum de nós aqui diretamente quem Ele é. O que nós recebemos sobre Deus é aquilo que Deus transmitiu para os profetas e concluiu nos apóstolos, e eles conservaram e foram passando de geração em geração para que eu e você também pudéssemos acreditar e pudéssemos viver o que hoje temos condição de viver. Isso é muito nobre. O ato que Jesus fez para dar a Pedro as chaves do reino dos céus foi de grandiosa nobreza. Veja que é um ato solene. Bendito sois Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Mudou o nome de Pedro naquele momento. E sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado dos céus. E a porta do inferno jamais poderá vencê-la. Vejam, aqui nós temos um ato solene de Cristo, dando a Pedro essas chaves. Mas voltemos a pensar, quem era esse Pedro? Um homem falho, um homem pecador, mas não faltou para ele ali a fé, a humildade de se arrepender e voltar atrás, e também podemos pensar, não faltou para ele também o carisma do Espírito para governar a igreja. Nós pensamos muito na condenação de Judas, pelo ato de traição de Judas, mas podemos pensar que o ato de negação de Pedro não é muito longe. É verdade que a traição de Judas fez com que os soldados prendessem a Jesus, mas vamos criar uma hipótese na nossa mente. Como seria a história se aqueles guardas que identificaram Pedro o levassem para dentro na hora que identificaram ele? Se Pedro não o negasse, se Pedro não negasse Jesus, como que seria a história? Não temos condições de chegar a essa conclusão, mas talvez fosse diferente. Claro que Jesus morreu na cruz porque assim Ele quis, assim o Pai quis, mas pensemos, talvez algo fosse diferente. Não vou dizer que Jesus não morreria na cruz, que Jesus não faria esse caminho, mas houve uma negação de Pedro ali, que também era reprovável.
Se Judas tivesse se arrependido e voltado atrás, talvez nós estivéssemos ainda hoje considerando ele entre o grupo dos santos apóstolos. Por quê? Porque um arrependimento sincero e verdadeiro não anula de ninguém a possibilidade de estar ali juntamente com aqueles que são santificados pela graça de Deus. Um arrependimento verdadeiro. E o que nós encontramos em Pedro é uma humildade que o faz, vez e outra, voltar atrás, se arrepender, corrigir, mudar a rota. Conta-se numa história fora da Bíblia que São Pedro, já muito idoso, estava prestes a ser preso e ele saberia que provavelmente morreria. Estava ele em Roma e já Pedro, muito idoso, ele então pega suas coisas e foge de Roma. E a certa altura ali, saindo da cidade, Pedro reconhece Jesus vindo na direção dele. E quando Jesus chega perto dele, Pedro pergunta: Senhor, onde vais? E diz que Jesus voltou para ele e disse: eu estou indo a Roma morrer de novo no seu lugar. E então, a partir daquele momento, Pedro muda o seu caminho e volta e aceita aquela condenação em Roma. Aceita aquela condenação. O local dessa história, inclusive, tem um portal em latim escrito Quo vades? Onde vais? Onde vais, Senhor? Quo vadis Domini? Onde vais, Senhor? Nesse momento, desse encontro com Pedro, relatado nessa história extra-bíblica, talvez até no final da vida, Pedro, mais uma vez, estava negando o Senhor. Mas isso não tira a santidade de Pedro, isso não tira a grandiosidade de Pedro, isso não tira a importância de Pedro. Quando eu falo desses defeitos de Pedro, eu estou falando para que isso possa causar em nosso coração, pecador, defeituoso, errante, um coração que vacila, e não poucas vezes, a confiança na misericórdia de Deus, que muitas vezes vem para corrigir o nosso caminho errado. A misericórdia de Deus que nos elege, nos chama e nos acolhe, apesar de muitas vezes nós o negarmos. A misericórdia de Deus que vem em nosso socorro e nosso amparo, e desse Senhor que reafirma a sua eleição e o seu amor por cada um de nós, e não muda esse amor, ainda que nós erremos com Ele, ainda que nós falhamos com Ele, ainda que a gente venha a se desviar dEle. O Senhor reafirma esse seu amor por cada um de nós, nos escolhe, nos elege e nos convida a retomar o caminho a partir de um encontro com a sua misericórdia, com o seu amor, com o seu acolhimento. Nós celebramos também hoje a solenidade de São Paulo. São Paulo já teve uma origem diferente de Pedro. Foi militar, romano, cidadão romano, intelectual, de prestígio, tinha uma facilidade de locomoção por conhecer muito bem os caminhos. São Paulo chega no caminho, chega na fé cristã, chega na igreja, depois de uma vida com muitos pecados, inclusive o do assassinato de um grande discípulo de Jesus, chamado Estevão. Paulo foi responsável pela morte de muitos cristãos. Apesar disso, o Senhor quis contar com Paulo para pregar o Evangelho em regiões que dificilmente os discípulos chegariam, ou chegariam com muita dificuldade. A região pagã, toda a região do sul da Europa, ali do sudeste da Europa, até onde hoje é Roma, toda essa região praticamente, com exceção de Roma, que foi evangelizada por Pedro, nós temos ali uma intensa evangelização do apóstolo Paulo. As cartas que São Paulo escreve são para regiões dessa área pagã. E São Paulo ali, de um homem com uma vida com muito sangue, de muito sangue na mão, de muito sangue na sua história, de muitas manchas na sua história, é chamado por Cristo.
E hoje, muito do que nós temos consolidado da doutrina de Cristo, devemos a Paulo, porque ele foi o primeiro a escrever depois da morte de Cristo. Antes mesmo dos evangelhos terem sido escritos, Paulo já começava a escrever suas cartas. A carta aos Tessalonicenses, por exemplo, nós temos antes dos evangelhos. João conheceu a Cristo e foi discípulo de Paulo, não era apóstolo, evangelista, mas não era apóstolo. Lucas não conheceu provavelmente a Cristo, mas aprendeu do que ouviu, como Paulo aprendeu do que ouviu. Lucas era discípulo de Paulo também, e certamente ali encontramos uma influência paulina na estrutura dos textos do Evangelho de São Lucas e de São Marcos, em que traz para a gente todo o ensinamento da doutrina, a base da doutrina, as sagradas páginas do Evangelho e das cartas de Paulo. Veja a importância desse homem para a história da nossa fé. Quem ele era antes? Um perseguidor de cristãos. Alguém que tentava acabar com a igreja. Foi fundamental pela consolidação da doutrina da igreja, nesse momento nosso nascente. Com grande reverência, claro, a Pedro, chefe da igreja, aquele que se consolidava. Meus amigos, olhando para essas duas figuras tão nobres, eu quero muito enfatizar e reforçar esse pensamento. O Senhor não escolheu pessoas perfeitas para ocupar cargos tão importantes. Escolheu pessoas com muitos pecados, com muitas manchas, mas que foram pessoas que se permitiram ser tocadas pela graça de Deus. Restauraram a sua vida, transformaram a sua existência e assim puderam fazer grandes obras. Acredite que o Senhor pode fazer obra grandiosa na sua vida, que você é capaz também de assumir grandes tarefas, que você é capaz de realizar em Deus grandes realizações, e contando com essa graça, Deus mesmo, Ele vai te iluminar e te inspirar, para que naquilo que Ele quiser, você possa conduzir muitas almas a Deus, muitas almas para a graça do Senhor. Enfim, meus irmãos, que Deus nosso Senhor nos dê a graça, para que experimentemos desse dom que restaura a nossa vida, e que a nossa história, nossas fraquezas, nossas quedas, nossos vacilos, nossos erros, não pesem mais do que a graça de Deus, não pesem mais do que a força do alto, a força do Santo Espírito. Que Deus nosso Senhor, pelo carisma de Pedro e Paulo, possa nos fortalecer, nos amparar, nos impulsionar para uma grande transformação na nossa vida, que assim seja. Amém.